Santa noite, amados combatentes, né? Que alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje trouxemos uma convidada muitíssimo especial, né? Santa noite, é uma alegria imensurável, né? Mais uma vez estarmos juntos. E hoje nós trouxemos uma convidada especial, uma irmã de comunidade, desde o início da nossa comunidade, né, Luíra? Para quem não conhece, né, essa é Viviane, vamos puxar aqui o currículo dela. Viviane, esposa de Glauber, né, nosso irmão de comunidade, que apresentou o programa Professando a Nossa Fé. Né? Viviane, como o Hugo já disse, né, é nossa irmã de comunidade, né, da Missão Resgate. Ela que é desde os primórdios. Desde o começo. Desde o começo, desde Gênesis, ela está aqui presente, né? É da nossa comunidade. Tem milhares de histórias para contar sobre a comunidade. Ela que, desde o primeiro ano, está aqui, né? Uma das primeiras consagradas da comunidade missionária. Né? Então, é um prazer termos você aqui essa noite para partilhar um pouco da sua vida, da sua história. Da sua família, justamente, né? Porque eles, né, não apenas Viviane, mas eles se conheceram na comunidade, sim, são um casal da comunidade, né? Acho que um dos primeiros a casar na comunidade, né, Viviane? Depois de Débora, acho que fomos depois de Geraldinho e Débora, o nosso foi o segundo casamento. Coisa boa. Pois é, né? Então, hoje a gente, né, queria partilhar um pouco com Viviane, um pouco da graça de Deus em relação à vida dela, né? Viviane tem 2 filhos, esquecemos de falar, né? Pedro e Paulo, né? Na sequência, né? Quem veio primeiro, Pedro, depois Paulo. Glauber me disse isso uma vez, nunca mais eu esqueci quem é Pedro e quem é Paulo, só precisamos falar uma vez. Né? Então, para quem não sabe, eles tinham um diagnóstico de APLV. Na verdade, Paulo ainda tem, né? Pedro, quando nasceu, Pedro tem 8 anos. E na época, principalmente para a gente aqui no interior, era muito difícil esse diagnóstico de alergia à proteína do leite. Era intolerância à lactose, tudo era batizado por intolerância à lactose. Sim. E eram diversas internações, crises alérgicas, e quando a criança tem uma alergia alimentar, quem for médico que estiver me assistindo, me corrija ou confirme, né? Mas foi o que os médicos me colocaram. Tem outras séries de ites, né? Todas as alergias e inflamações. Aí vem a tosse asmática, rinite, aí juntou com adenoide. E era muito difícil, nós sofremos demais. Até que quando ele fez 1 ano, fiz a amamentação exclusiva e depois quando começou a introdução do leite, porque eu trabalho, nem falei, né? Eu sou professora, eu sou da comunidade Aliança, sou consagrada. Você é presente, né? Isso, né? Eu atropelei. Luíra foi direto, pô, né? Se apresenta, eu atropelei. Como o Luíra colocou, meu nome é Viviane. Nós, dia 25 de dezembro, fazemos 10 anos de casados, né? Até a data que nós escolhemos, porque assim, na comunidade, a caminhada vocacional inicia desde a anunciação do anjo e os membros da comunidade, os membros que entrariam na caminhada vocacional, entravam no Natal do Senhor. E nós desejamos ser uma só carne, iniciar uma vida nova a partir do sacramento do matrimônio no casamento. E aí nós escolhemos o dia 25 de dezembro. Tem que ter sentido, né? Tem que dar sentido, né? Faz toda a diferença, né? Exatamente. Aí, dia 25 de dezembro, nós celebramos 10 anos de casados. E no primeiro ano, eu engravidei. Eu tinha a pretensão de engravidar só em janeiro, mas acabei engravidando em setembro, né? E aí tivemos o Pedro. E aí toda inexperiência, né? Não tínhamos essa experiência dessa questão de alergias, de questões de médicos, enfim. E aí ele sofreu demais. Só que com 1 ano, Nossa Senhora, assim, sempre vem nos dando discernimento. Eu lembro que ele teve uma infecção muito grande e passou muitos dias internado, já em decorrência do intestino dele estar muito debilitado por traços de leite, eu não conhecia nada. E aí ele ficou internado. Eu lembro que quando foi na época, a médica prescreveu um leite. E eu rezei uma Ave Maria na prescrição. Eu disse, doutora, ele come tudo. E se eu amamentar? E der comida a ele, não vai suprir a necessidade alimentar dele? Ela disse, vai. Então eu disse, não, pois então pronto. É tanto que eu amamentei o Pedro até 3 anos. E depois eu comecei aos poucos e desensibilizando com algumas coisas com traço de leite. Quando ia para os retiros era uma novela, né? Eu só ia com um monte de coisa, panela elétrica por conta dos traços de leite, enfim.
Aí, depois, o Pedro já começou, na época, eu, muito leiga, comecei a dar o leite de cabra, enfim. Ia dando certo, sempre adoecendo demais, mas é sempre entre um crise e outro. Quase todo mês ele estava internado. Aí, nós planejamos e eu engravidei do Paulo. Pedro tinha 3 anos e eu engravidei do Paulo, lembro que foi em agosto de 2017. Aí o Paulo nasceu, beleza. E aí começou a graça de Deus, né, os milagres desde a gestação do Paulo, porque quando eu engravidei, por pouco tempo, o Glauber foi transferido para Mombaça. E lá estava eu, com 3 meses de grávida, com uma criança de 3 anos, e Glauber para outra cidade. Eu sou de Iguatu, né? Nem coloquei, eu sou de Iguatu. E aí, para mim, foi muito difícil. Aí eu aluguei uma casa perto da casa de minha mãe, e aí veio um período de dificuldade financeira, nós precisamos vender o carro, e aí Glauber sem transporte. Pedro teve todo um retrocesso, assim, porque Pedro ele é apaixonado pelo pai. Ele me ama, mas o amor da vida dele é o pai. E você deixa muito claro, é sincero até demais. Já é um assunto aí para quando o Glauber vier, contar essa história pra gente. Isso, ele quando vinha, Glauber às vezes fazia o seguinte, no meio da semana, Glauber pegava o Guanabara cedo, e ele precisava abrir a agência no outro dia, que ele era gerente administrativo. E aí Glauber vinha, chegava já às 7 horas, ficava com Pedro, colocava Pedro para dormir, e ele entendia que tinha dormido com o pai dele. Quando ele pegava o ônibus de 11 horas, voltava para Mombaça. Ele só ia para colocar o Pedro para dormir. Já pensou? E às vezes, quando ele estava... Porque ele chegou a ter febre, diarreia. Pedro nunca fez xixi na cama. O desfraude dele foi antes de 2 anos. Ele foi muito precoce. Mas ele começou a fazer xixi na cama. Ele teve febre emocional, teve diarreia, sustos noturnos, terrores noturnos, né? Então, assim, foi difícil. E aí eu acabei tendo o Paulo de 7 meses. Eu entrei em trabalho de parto. Glauber estava em Mombaça. Cristão tem que ser provado, né? E Pedro estava doente, com uma crise de garganta. E com febre, eu administrando a medicação, eu já comecei a sentir as contrações. Já era o 2º filho, eu conheci. Que Pedro nasceu de 8 meses, né? Então, assim, só que foi um pouco mais tranquilo. E aí eu esperei, eu estava na casa de minha mãe, e eu esperei, eram 3 horas da manhã. E quando eu reconheci que era exatamente 1 hora depois dessa contração. Quando foi 5 horas, eu fui para o banheiro e percebi que perdi o tampão. Aí eu liguei para eu chamei minha mãe para olhar o Pedro. Liguei para meu irmão, me leva para o hospital que eu estou em trabalho de parto. Aí eu fui, passei o dia internada no Iguatu e eu fiquei lá. Quando a médica viu que não tinha como conter, me mandou para Barbalha. Eu vim com hemorragia já, de Iguatu para Barbalha. E o parto foi assim às pressas. Eu tive hemorragia no parto. Foi um parto difícil. Abril foi? Porque não conseguia fazer a sutura. Eu estou dizendo, ele é de qual mês? Abril, 21 de abril. Eu acho que a gente estava em retiro. Estava em retiro. Eu lembro. Estava em retiro. Ângela, a mãe de Andréia, ela veio comigo e de lá ela veio para o retiro. De lá ela veio para o retiro. Então era o feriado do dia 21 de abril. E aí eu já não vinha porque eu já estava muito pesado, já estava com contração, estava tomando medicação para diminuir as contrações. Eu tinha tido uma consulta na segunda. Da quinta eu comecei a sentir contração. E aí tinha o feriado da sexta, que era justamente o retiro da comunidade, sexta, sábado e domingo. Eu lembro, minha memória. Não, memória dele não falha, não. E Ângela ficou lá comigo, né? Ângela é um anjo de Deus. E aí ela ficou lá comigo e com o Paulo depois. Eu dei muito trabalho, Ângela. Dona Ângela tá aí, ó. Demais, porque na hora que eu percebi, olha, eu desde 16 anos na comunidade, lidando com gente, a gente lê fisionomia muito fácil. E aí, professora há muito tempo, e aí eu disse... Viviane tem experiência. Eu disse, doutor, diga o que é que está acontecendo. Coitado do médico, ele disse... Nada, eu disse, suas técnicas estão todas assustadas. E elas foram pegar mais gás. Eu tô com hemorragia, diga que foi isso. Ele, você está com hemorragia. Meu Deus. Elas estão todas assustadas, né? A cara delas. Elas estavam, de fato, né? E aí Paulo ficou na incubadora. E eu fiquei com muito medo, né? Eu lembro que eu dizia muito médico. Eu disse, doutor, eu tenho outro filho tão lindo, de 3 anos. Ele meu Deus. Vamos conversar. Que bom. Eu disse, deixa ele ficar sem mãe, não. Depois que a gente é mãe. Da mãe, né? É tanto que eu assim, eles estavam com medo na época. Eu podia morrer antes de ser mãe. Agora, não, Deus, espera um pouquinho. A gente morre de medo até de adoecer. Quem é mãe tem medo de adoecer. Tem. Aí o que acontece? Os pais também, viu? Quando Luíra disse que vai ficar da Luíra, peraí, tem medo da mãe adoecer. Não, eu morro de medo. Quando eu tive Covid, a médica disse, você precisa de atestado? Então, meu emprego não permite atestado. Quando a Luíra começa a ficar assim, você já tomou de pironazinha? Porque preocupa. É preocupante. E aí o que acontece?
eu só pedi para ver o Paulo, porque depois ficava aquele movimento. Às vezes eu até brinco, assim, né? Eu não sei se nem esse horário mais permite, né? Porque eu digo assim, depois que você tem engravida e é mãe, você perde até o pudor. Porque assim, você tava lá na maca, aí depois da cirurgia, a qualquer momento, podia voltar a hemorragia. Aí vinham até encolhavam e diziam, mulher, o que é que tu acha? Não, tá ótimo, tá lindo. Eu digo, lindo, mulher. Não vai voltar isso comigo, não. Aí vinha outra, né? Não, tá ótimo. Aí depois ela disse, não, você não vai voltar para o centro cirúrgico, não vamos precisar abrir novo, você agora traga meu filho. Porque eu tinha medo de morrer, e eu dizia assim, pelo menos quando ele morrer, você vai ficar só um chorando, o outro não vai sentir nem meu cheiro. Não vai sentir falta, né? E aí depois veio uma série de coisas, assim, o Paulo no início, ele começou com muito choro, muita cólica, e aí é o normal para todo recém-nascido, né? Mexi, né? É o normal para todo recém-nascido. Só que era algo assim absurdo, porque tipo, 3 casas à direita e 3 casas à esquerda davam notícia. Era algo inconsolável. Meu Deus. E era como se o cocô dele, eu comecei a me preocupar com a assadura. Eu levei, não, mãezinha, porque tá ácido, não sei o quê. Só que começou a ferir. Ele teve um ferimento perianal tão grande da assadura que quando se via, eu tinha fotos até, né? Porque eu fotografei para levar para a médica, porque a sensação que você tinha pego um ferro quente e tinha colocado no bumbum dele. Feriu. Eu estava com ele aqui no braço, ele fazia cocô em jato que te sujava aí. Meu Deus. O cheiro do leite ele reagia, era assim, era muito forte. E aí eu não sabia o que, até que chegou a possibilidade de ser alergia à proteína do leite. E era o leite que eu ingeria. E eu comecei a fazer a dieta. E eu, no Iguatu, não está resolvendo, não está resolvendo. Vamos tirar o leite, vamos entrar para uma fórmula hidrolisada, que a proteína é quebrada, né? E aí eu comecei a dar essa fórmula. Só que ele ainda continuava com muita cólica. E eu acabei conseguindo levá-lo para Fortaleza. Aí tem uma gastro lá que, assim, é um anjo de Deus. Fortaleza foi onde vocês tiveram Eu tenho uma paixão por isso. Ou foi aqui mesmo? Foi Fortaleza? Não, Fortaleza. E aí, quando eu levei para a gastropediatra, na verdade, a pediatra lá já disse, a doutora Suelane, ela disse lá no Iguatu que ele tinha, né? E aí ela encaminhou para a gastro, ele estava internado. E começou assim, porque ele já tinha esse diagnóstico, eu levei, aí a gastro foi e disse, não, ele tem a PLV. Chegou esse diagnóstico e ele começou a tomar a fórmula à base de aminoácidos. Beleza, ele estava bem melhor. Ele teve uma virose muito grande. E com a medicação incorreta que tinha traço de leite, e o intestino dele muito sensível, ele estava internado no Iguatu, ele tinha cerca de 40 evacuações por dia. Deus. Fora os vômitos. Não tem aqueles pacotões, na época, hoje não tem mais, né? Graças a Deus, eu não compro mais fralda, que não tem... Quando eu vejo, não tem mais essas promoções. Aqueles pacotões da Pampers, né? E não pode dizer marca não, mas eu disse. Aqueles pacotões de fralda. Aqueles pacotões de fralda. Pronto, era um dia. Meu Deus do céu. E era assim, algo destruidor. Meu Deus. A gente usa um no mês, Luíra? Aqueles grandão? É um mais, mês, é porque mais, são né? dois, Hoje é porque são 2. Isso. E ele tinha 3 meses. E aí eu me desesperei. Eles nunca usaram muito, não. Não. Eu me desesperei. Aí eu peguei e eu falei, no dia, eu me angustiei muito. Aí minha sogra estava comigo, mãe estava, Glauber, em Mombasa, ficar rindo e voltando. E aí eu peguei e pedi, minha sogra ficou com ele, no dia eu me inquietei, né? E minha mãe ficava com o Pedro tinha 3 anos. Não, já tinha feito 4. E aí na verdade, eu deixei, primeiro foi assim, eu tô pulando a etapa, eu deixei Glauber com ele, porque eu não podia chorar, amor. Porque tava lá, a coluna, né? E eu lembro que eu me tranquei no carro, estava no carro da minha tia, eu comecei a gritar com esse carro trancado e chorando, desesperada. A gente sofre mais desesperada. Eu estacionei o carro bem longe, eu gritava assim, porque eu via que ele ia morrer. E eu cheguei em casa, eu fui ver o Pedro, né? Quando eu cheguei, ele estava lá, né? Correu, abraçou minhas pernas e disse, mamãe, como você está? Eu estou com saudade do Paulo. Até hoje, quando eu falo, vontade de chorar. Ele me abraçou e disse, mamãe, como é que ele está? E na hora meu Deus, eu tenho um outro, eu não posso ficar louca. Porque na hora eu dizia assim, eu não tenho estrutura para perder um filho. Tem que tirar forças, né? Aí eu entrei no quarto, eu comecei a rezar, eu disse, Senhor, eu agradeço cada minuto que eu estou com o Paulo, né? Mas eu só te peço uma coisa, se meu filho morrer, me dê sanidade mental para criar outro, porque eu vou ficar louca. E naquele instante que eu me tranquei, aí o Senhor colocou, corra e tire ele daqui. Tire ele daqui. Com a inspiração. A inspiração. Deus falou, né? Com a inspiração. Tire ele daqui.
Eu desci, falei com minha sogra, Liduinha, amanhã, antes de 6 horas, esteja no hospital. E no outro dia eu consegui, não me pergunte como, a médica me atendeu no programa do leite pelo SUS. Se você me perguntar hoje como eu consegui o telefone pessoal dela, eu não vou saber lhe dizer. Isso era até a nossa segunda pergunta aqui do tema, né? Que você já pode ir falando de como foi experimentar a graça de Deus nesses detalhes, nessas inspirações, porque é muito forte. Eu não consigo. É tanto que quem é mãe, que estiver nos assistindo, que você aqui tem mania de levar menino para rezador, né? E a oração da avó é muito forte, mas quando você decide ter um filho, Deus te dá uma graça. É uma graça, é verdade. É uma graça profunda e muito forte. Tudo que vai acontecer com o seu filho e toda intercessão na vida dele, importante. Deus te dá o poder e te dá inspiração. Tem dias que nós não temos coragem nem força para rezar, dependendo do problema. Mas a inspiração ele vai dar a você. Verdade. Ele nos dá inspiração. E naquele instante, é tanto na época que Glória brigava, eu dizia assim, ai, não vai dar certo. Eu dizia, não tem nada não, ele vai brigar, mas depois passa. E eu vou. Quando chegava lá, que eu dizia assim, a médica vai dizer que não tem nada, que eu sou doida. Só que nunca acontecia de chegar lá e dizer que não era nada, sabe? Eu nunca vivi essa doce experiência dele voltar chateado. Eu disse, tem nada não, ele vai voltar lá a Mombaça. E aí, quando ele chegar em casa, a raiva já tem passado. Mas não chegou a acontecer. E aí, na época, eu voltei, né? E aí, eu não me pergunte como, que eu não sei como foi que eu consegui o número pessoal do celular dessa médica. E ela disse, minha filha, eu estou dando aula, que ela é professora da Unifor também. E eu não sabia, mas ela é a responsável pela pesquisa, pelo setor de pesquisa, né, de acompanhamento, a preceptora no Albert Sabin, que é o maior hospital pediátrico do Ceará, não sei se do Nordeste. E quando eu não sabia, eu só sabia que ela era muito boa. Eu sabia que ela era uma boa médica, eu não sabia que ela tinha um coração gigante. E que Deus tocava o coração dela também. E aí, quando eu cheguei lá, eu liguei para ela, ela disse, espere um pouco. Aí, ela é muito direta. Ela disse, tire seu filho daí, senão ele vai morrer. Ele não vai suportar, ele vai morrer. E ele estava em Iguatu? Iguatu. E eu estava procurando ambulância. Ela disse, consiga uma médica que não vai dar tempo. E aí eu consegui, eu falei que minha sogra já estava lá, que eu tinha falado com ela no dia anterior, eu deixei ela lá e disse, tem uma pediatra lá embaixo. Que a pediatra que estava me assistindo teve um problema, não conseguiu mais dar assistência a ele. Ela está assistindo um parto. Eu fui para a porta do centro cirúrgico. E eu fiquei lá plantada. Eu disse, me ajude. Ela disse, não, ele já está com outro. Eu disse, não, agora é você. Se você quiser acompanhar meu filho, agora é você. Me ajude, por favor. Ela disse, eu tinha umas coisas, meu filho vai morrer. Eu acabei de falar do doutor Eudênia. Ela disse, doutor Eudênia, que tinha sido a professora dela na residência de pediatria. Ela disse, foi. Pois vamos, vou ver. E aí ela me ajudou, estabilizou e eu transferi o Paulo. Sem rumo. E aí eu procurei um hospital, na fé. Somente. Quando eu fui sair, tudo, né? Eu assinei o termo de responsabilidade no hospital, porque ele tinha 3 meses, ele estava tão desidratado que cabia a minha mão na muleira dele. Meu Deus. Só que, mesmo que a médica dissesse, tenta estabilizar, e depois a médica disse, tenta estabilizar aí, mas quando eu tinha rezado a noite anterior, o Senhor me disse que eu tirasse ele de Iguatu, e eu ia tirar ele de Iguatu, de um jeito ou de outro. A obediência, né? E aí, eu tentei, pelas vias normais, eu não consegui. Ela, Viviane, estabilize, leve. Agora você sai daqui, eu saio lá direto para o hospital. E eu assinei o termo de responsabilidade. Tanto que hoje, acho que já era lei, mas não era comum no interior dar o resumo de alta do paciente. E eu disse, eu quero resumo de alta. Porque se eu chegasse contando tudo aquilo que tinha acontecido com o Paulo dentro do hospital, porque também teve uns problemas, né? Eu disse... O médico me chamava de doido. Eu chegava com um menino de 3 meses desidratado no hospital dentro do carro. E eu chamei o conselho tutelar. Aí eu disse, eu disse, eu quero resumo. Não vou dar. Eu disse, não, você vai me dar. Eu assinei o termo de responsabilidade. Dizendo que se ele morrer, a culpa é minha. Não, eu disse, não é isso não que está dizendo, eu sei ler. Você usou um monte de eufemismo aí, mas eu sei ler. E aí eu peguei o resumo e levei. Quando chegou lá, então tinha parado de chorar nesse instante, né? Quando eu cheguei lá, o médico disse, olha, nós estabilizamos, e todo mundo ficou chocado no hospital. Cheguei lá no hospital da criança, e tem um pediatra maravilhoso, às vezes até hoje eu perturbo direto. E aí ele recebeu o Paulo, e ele disse, mãe, se você tivesse... Primeiro ele me chamou com outras palavras, uns eufemismos, me chamou de imprudente, né? Como era que eu fazia? Levava uma criança de 3 meses num carro pessoal para Fortaleza.
hoje, que a gente sabe, né, do fim da história, mas foi um ato de coragem, foi. Aí, quando aí ele olhou e disse, mas deixa eu só te dizer uma coisa, se você tivesse sido um pouquinho mais prudente, não tivesse escutado o seu instinto materno, seu filho não suportava mais 24 horas, ele ia morrer. Aí na hora eu desmoronei, comecei a chorar e o médico, mãe, tenha calma, ele já tá bem, mas eu não conseguia mais entender que ele tava bem, eu só chorava. É porque parece que a força da gente vai até ali. Aí resolveu, quando você chega aqui, pronto, agora eu posso cair, eu posso desmoronar, eu posso ser a mãe que chora, a mãe que se derreteu completamente. E aí o Paulo depois ele tinha uma imunidade muito baixa. Eu lembro que eu trouxe para um alergista, ela me disse que ele era imunodeprimido. O Paulo teve 3 pneumonias, e aí eu me desesperei, porque a gente acaba lendo muito, e eu sabia que era uma pessoa imunodeprimida. E eu chorava desesperadamente, trouxe para outra pediatra, ela disse, não, ele não tem perfil de criança imunodeprimida. Porque ele não, se você olha para ele, você não vê isso nele. Ele é grandão, ele não, assim, para 4 anos, sabe? Ele já tem 4 anos, ele é grandão, você não vê isso. Ela disse, não, ele não tem o perfil. Mas eu pedi muito a Deus, sabe? Eu fiz os outros exames dele e eu agradeço, porque eu tenho certeza que foi mais um milagre. Todos os exames vieram fez mais 2 exames e todos os exames vieram com resultado diferente do primeiro, de um laboratório bom. E depois disso, ele foi e comeu batata na inserção alimentar, demorou, porque só vivia internado, inserido na alimentação, ele comeu batata, e do nada ele começou com vômitos incoercíveis, não tinha quem parasse, e ele ficou toporoso, internado, na época o Geraldinho estava até viajando com a comunidade de vida, e no dia eu pedi à médica para fazer a transferência, e eu tentando, não consegui falar com a médica em Fortaleza, ela disse, ele não chega em Fortaleza. E ela disse, não consegui vaga para cá. Ela disse, lembro. Viviane, ninguém consegue. Eu não sei quem consigo. Eu disse, mas eu vou conseguir, porque Deus está na frente. Meu irmão foi para lá. Ele disse, combinou com o Glauber, sem saber. Glauber veio às pressas, de Mombaça se espedaçando. Já foi direto para o hospital. E meu irmão já tinha combinado com o Glauber, não sabia. O carro estava para lá fora, iam pegar o menino no soro e sair. Eu disse, eu te dou cobertura, Glauber, na frente, eu saio com o menino e aí... Só que eu não sabia desse plano maléfico. O pessoal já percebe que Viviane é mulher de coragem. Né? Eu não sabia desse plano maléfico deles dois, né? Porque assim, se ele ficasse lá, eu ia morrer. Aí eu liguei para Geraldinho. Eu disse, meu Deus, para quem é que eu ligo? Eu me lembrei de Geraldinho. Só liguei, só sabia chorar. Eu disse, Geraldinho, me ajude, meu filho vai morrer. Eu disse, não vai não, Vivi. Aí ela disse assim, você não conhece, não tem ninguém com quem você fale que consiga resolver isso com você. Aí a enfermeira me chamou e disse, tu não tem nenhum amigo? Eu tenho. Eu tenho um amigo. Ela disse, nem um amigo, nem um irmão, eu disse, eu tenho os 2. Eu tenho quem posso confiar. Aí, eu lembro que no dia nós rezamos e apareceram 3 vagas. Não tinha nenhuma. E o Paulo foi transferido. E veio pra cá. Pra cá, eu lembro. A gente foi visitar. São Camilo, né? Pronto, foi. E aí, quando chegou a médica, conseguiu estabilizá-lo. E aí ficou, pronto. Não sabe o que foi que houve. E depois o Paulo... Qual era aquele ano? Qual foi o ano? 2000 e... Ele estava na imagem. 2020 já. Ele nasceu em 2019, foi em janeiro de 2020. Foi, né? De janeiro. E depois, pronto. Estava na imagem, foi um sábado, eu acho. Ele teve pneumonias. E sempre aquela correria, aquela agonia. Até então, era muito ruim, sabe? Ele teve uma bronquiolite. Porque primeiro ele começou assim, ele adoeceu, respiratório, horrível, horrível, antes dessa de janeiro. E aí foi uma dessas vezes, né, que eu disse assim, não tem nada não, Glauber vai vir brigando comigo de lá. Aí Glauber precisava trabalhar, isso era um domingo. E eu já estava desesperada. Só que, Paulo, onde você pegava, ele chorava, não tinha onde você pegasse. Eu levei ele para emergência, a médica disse, é infecção urinária. Eu disse, só de olho? Olha, eu sou chata. Se tiver algum médico assistindo, eu já sofri tanto que eu... Mas assim, os médicos que acompanham meus filhos gostam de mim, viu? Eu sou muito amiga da pediatra deles, sabe? E assim, e aí o que acontece? Fortaleceu a amizade, né? É sim, ela gosta muito dele. É tanto que se ela não tiver ninguém, ela não tem vaga. Aí se ela disser assim, pra quem é que ela viu os 2? O Paulo, ela disse, pois traga pelo menos Paulo. Não tem coragem de dizer que não tem vaga pra ele. Inclusive a gastro dele em Fortaleza desse jeito, assim, é uma bênção de Deus. A imunologista que atende ele também no Albert Sabin é SUS, lá no Albert Sabin, porque o tratamento que ele faz, o SUS não oferece, né? O plano de saúde não assiste. Não. Teste de provocação oral, esse tipo. E se cobrir, assim, eu
prefiro o acompanhamento dele lá. E aí, nessa questão de alergia, eu já tentei trazer para cá e os alergistas, não, pode deixar ele lá no Alberto Seco, não traga ele para cá, não. Desse jeito, juro. Lá é referência, né? É. Referência. Porque tem todo o amparo. Aí, quando eu estava com ele lá, ele tinha acabado de ter infecção respiratória. E eu levei de novo, ela disse, vamos internar com a infecção urinária. Eu disse, mas você tem noção, tem uns 3 dias que ele saiu daqui, né? E vem internar de novo. Não, amanhã eu volto. E aí, Glauber já era ministro e Glauber tinha ido para a missa. Eu vou para a missa. Ele pensou que quando voltasse as coisas estavam calmas. Eu cheguei, peguei as cores do guarda-roupa, joguei, passei o zíper, disse, 2 horas da manhã nós estamos indo para Fortaleza. Quem? Eu disse, no carro do meu irmão. Não tenho dinheiro. Aí, só que na época, eu disse, mas nós vamos. Como? Nós vamos. Viviane, com que dinheiro? O carro não anda só. Nós vamos. Deus sabe que eu não tinha 10 centavos no meu bolso nessa hora. Aí depois eu só vi o povo me abraçando e Viviane, vai dar certo. E botando a mão no meu bolso. Bote a mão no bolso. Quando eu olhei, eu disse, ó, tá aqui o dinheiro. Glauco, como foi que tu conseguiu? Sei não. Foram colocando a mão no meu bolso e eu fui deixando. A família vinha, minha prima vinha, alguém colocava. Eu disse, não sei como foi não. Colocaram a mão no meu bolso, eu fui deixando, agora vamos. Se você sabe que eu preciso, vamos. A médica, vamos. Eu disse, aí eu fui pensando. Aí Glauco, eu disse, não tem nada não. Ele, com raiva que precisava faltar, e a médica já tinha dito que era infecção urinária, que era só dar uma medicaçãozinha que ia dar certo. Eu disse, a médica vai dizer que não é nada, ele vai ficar com raiva, aí vai me deixar, volta para Mombasa quando for quarta-feira que ele voltar para ver, ele tem que passar da raiva. Mulher já calcula tudo, né? Já deixa tudo calculado. Quando chegou lá, a médica, não, ele está com pneumonia, vai ficar internado. Meu Deus. E Pedro, do nada, quando chegou lá, começou com uma febre. Pedro estava com uma crise de sinusite tão grande que o osso da face estava infeccionado. O médico disse que se eu tivesse demorado, tinha dado meningite. Nós ficamos, resumindo, nós ficamos 15 dias com os 2 meninos internados no hospital. Que era só involução. Paulo foi para oxigênio, pegou uma bronquiolite. A veio ali na hora para ir, né? É. Depois lá como o médico olhou para mim e disse assim, mãe, você veio com o menor. Deus te trouxe aqui. O médico olhou para mim e disse. Sim. Ele acho que ele não é nem católico, viu? Ele disse, Deus te trouxe aqui. Eu não sei nem se ele é cristão, ele disse, Deus te trouxe aqui. Eu vou te dizer uma coisa, você veio por causa do menor. Mas o maior estava muito grave. Que era o Pedro. O maior tinha 4 anos. E aí Glauber foi em Mombasa, minha mãe ficou comigo lá. Quando Glauber voltou, estavam os 2 meninos internados. Pedro teve anafilaxia, Paulo ou já estava, pegou uma bronquiolite já quando estava melhorando a pneumonia, foi para o oxigênio, tomou Tamiflu, quase morre. Foi horrível. Cogitar até entubar. Meu Deus do céu. Então, assim, foi um filme de terror, sinceramente. E para você ter noção, quando nós chegamos de Fortaleza, eu marquei o batizado de Paulo, com meu coração em pedaços. E as pessoas se assustavam e diziam assim, por que a pressa? Porque eu não tinha conseguido batizar ele ainda, de verdade, o pessoal vinha internado. E meu coração em pedaços. Mas como, mesmo doído, a gente sabe de todas as coisas, e Deus nos conduz, eu disse, o dom do batismo é o dom também da cura. É um sacramento de cura, ou para ele ficar bom, para ele, se Deus for levar ele já ser cristão. É isso mesmo. E eu batizei o Paulo, às pressas, sabe? Assim, não preparei nada, muito arrumado. Mas dentro dessa realidade, né? Batizei o Paulo rápido. Né? E para quem é cristão, o que importa é o batismo. Sim. Né? Batizei o Paulo. E aí depois ele teve essa em janeiro. Até pronto. Aí depois eram crises sempre, frequentes. Comia alguma coisa diferente, reagiu a medicação e sempre, às vezes, precisava voltar para o hospital. Quando foi em setembro, no casamento de vocês, né? Débora já estava arrumada para ele, foi lá. E começou assim, eu fiz uma sopinha, a gente só acredita que foi isso, de frango. E ele estava corizando e começou com febre, depois começou a sentir mal. Ele já estava gripadinho, só que ele começou, vomitou, que sufocou. E ele faleceu. Eu tinha acabado de chegar com ele da emergência. Quando chegou lá, a médica, não, o pulmão dele, ele broncoaspirou. E eu tinha faltado já de mãe, Glauber, eu vou só aqui na escola, deixei Glauber lá, eu já volto. Eu notei ele ruinzinho. Em 15 minutos, quando eu voltei, meu filho estava no balão, só vivo, sem reconhecer ninguém, com a transferência pronta. Foi o pior pesadelo, porque assim, até mesmo o coração de mim, a gente sente a presença da morte. É muito ruim. Ali bem próxima, né? Você sente, Hugo, como se... é uma dor que você não sabe explicar. É uma dor dilacerante, é como uma faca no seu peito. E eu acho assim, que você sente essa presença mais forte da morte, porque às vezes a gente é alheio à morte, né? Que ela pode chegar. Porque não é só a sensação do perigo, é a dor. Você sente já a dor.
E foi horrível. E aí o Paulo veio nascer no São Vicente de Paulo e veio nascer de novo. Eu vim com meu filho em cima de mim, deitado aqui no meu peito. E até hoje, sabe, assim, hoje eu, graças a Deus, fui sendo curada, mas eu recordo, eu acordava todas as noites, porque quando você vai subindo aqui no São Vicente de Paulo, para UTI tem aquelas rampas antiderrapantes. E eu acordava de madrugada chorando depois, com o barulho da rodinha da maca, trum, 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 no piso. E quando eu cheguei lá, o Paulo foi tirado de mim, ele já falava, já andava tirado ali de cima de mim para estabilizar. A médica me chamou para dentro da UTI lá e disse, mãe, e tentando entender o caso. Eu disse, doutora, eu posso voltar para ficar com ele? Nunca vou esquecer isso. Ela disse, se ele ainda estiver vivo. Aff, Maria. Eu tenho 25 anos de UTI. Há muito tempo eu não recebo uma criança desse jeito. Nunca recebi uma assim para sobreviver, não. Misericórdia. É tanto que no dia Geraldinho estava lá, né? Aí ele dizia assim, Vivi, vamos rezar. Quando cheguei lá, ele já estava na porta do hospital nos esperando. Sabe da gravidade, a Andrea tem passado tudo para ele. E eu dizia assim, Vivi, vamos rezar. Vamos rezar para que Deus faça a vontade dele. Eu disse, não. Não reze, nem peça a ninguém para Deus fazer a vontade dele. Porque eu não tenho, comecei a chorar, eu não tenho condições hoje de abraçar a vontade de Deus. Mas assim como Deus teve misericórdia daquele povo, e Moisés pediu por um fiel, e mudou, a oração de Moisés mudou a vontade de Deus, reúna a comunidade, reze e... Caiu aqui, ó. Reze e reúna a comunidade. E que a oração seja para que Deus mude a vontade dele. Eu lembro desse áudio que tu mandou. Que Deus tenha misericórdia. E aí, Geraldinho, acho que ele não achava nem a porta de saída do hospital. Que eu até falava, rezem porque eu não tenho mais força. Eu não tenho arrasar. mais força. Eu disse, eu me recordo demais desse dizia, áudio. eu acho que era todo mundo ouvindo e chorando. Foi o único áudio que eu tive condições de fazer. Eu dizia assim, olha, eu não tenho mais forças, eu não tenho coragem, eu não tenho condições de rezar. Então, seja a minha oração, porque eu não tenho condições. É tanto que Glauber olhava e dizia que eu estava anestesiada, porque tudo que os meninos sentem, eu paro para sentir alguma coisa depois. Eu já penso no plano A, B, C e D. Tipo, o Paulo estava com a dor torácica, aí eu digo, Glauber, não sei o que, eu já estava com o eco marcado, só ia pegar a guia, mas já estava marcada a hora para ele fazer o eco. Então, assim, eu já vou na frente. Ele disse que... colérica, né? Falando. Uma colérica, né, Andréa? Só que naquele dia que eu olhava para ele, eu dizia assim, então, enquanto ele estiver aqui, eu vou estar com ele. Eu vou aproveitar todos os momentos em que ele ainda estiver aqui. E eu fiquei anestesiada, só que eu não estava anestesiada. Eu estava com ele. E eu pedi o povo para rezar, porque eu não tinha força. De verdade, eu não tinha. Glauber ficava no corredor, aí Glauber dizia assim, que no corredor dizia assim, aquela mãezinha que chora. Diziam assim, né? É aquela mãezinha, o seu pai daquela criança que a mãe chora, da mãe que chora. Que eu só saía para chorar. Até hoje eu não tive condições de pedir desculpas ao Paulo Cícero Luciano, porque fiquei passada. Ele chegou lá e eu estava... Glauber tinha entrado, eu tinha saído. Eu estava chorando. Aí ele disse assim... Eu acho que eu estava muito... Aí ele chegou e disse, o Glauber tá aí. Eu disse, tá, pai, não vou chamar não. Porque eu saí para chorar. E eu preciso chorar. E ele disse... Aí Cícero Luciano assistindo, ele vai entender, né? Aí ele começou, padre, perdão. Vamos mandar para ele. E ele dizia assim... E eu lembrei tanto dele, quando nós fomos agora em julho para Aparecida, né? Porque eu tenho essa graça para agradecer. Ele dizia assim... Olha, eu estou indo para Aparecida. E eu travada, assim, sabe? Pedindo a Deus toda a força. Disse, padre, eu saí para chorar, porque eu não tenho forças para nada. Eu não tinha mais condições de ficar lá dentro. Eu não vou chamar ele agora, não. Aí ele disse assim, olha, minha filha, eu vim ver vocês. Eu estou indo para Aparecida. Aí quando ele disse, eu terminei de desabar. Eu disse, eu, padre. Pé da mãe. Ela é mãe, ela sabe. Pé da ela. É tanto que hoje, dessa vez, quando nós fomos em julho, que eu olhei para o nicho, eu lembrei na mesma hora que eu dizia assim, oh, mãe, e eu com o Paulo do meu lado, segurando essa mãe. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque eu estava com minha mãe, quase morta, eu estava com meus 2 impossíveis lá. E isso ainda era uma quarta-feira. E Isabelle, da comunidade, né? Todo mundo ligava para mim, rezava tanto. E no dia, Isabelle mandou um áudio para mim, aí ela dizia assim, olha, Vivi, tenha fé. Eu não estava conseguindo nem ter fé. Ela dizia assim, tenha fé. Ainda tinha o grupo de oração na quarta-feira, né? Ela dizia assim, ó, hoje mais de 3.000 pessoas vão estar, todo mundo está rezando, está jejuando pelo seu filho. E hoje mais de 3.000 pessoas vão estar reunidas e vão estar rezando pelo Paulo. E você vai ver o milagre acontecer nessa hora.
Entre 7 e 7h30, Paulo estava completamente toporoso. E aí, o que é isso? Ele não mexia nem o olho. E do nada, o Paulo começou a chorar. De Deus, né? Como diz o fundador, do nada isso. não, de Deus. De Deus. Ele começou... já tá com os olhos aqui chegados. Ele começou a chorar. Mãe, né? Mãe E não eu aguenta disse- ver história de mãe, não. Aí eu disse, Toma aguinha doutora, era outra médica, né? Eu disse, doutora, isso é fome. E até hoje eu lembro do olhar de pena que ela olhou para mim e disse, não, mãezinha. Eu disse, doutora, eu conheço, mas o que custa? Deixa eu fazer um leite pro meu filho. Ela foi e mandou a técnica fazer. A técnica, deixa eu fazer. E as técnicas ficaram tão inquietas com aquela situação. Estavam suspeitando de ele estar com meningite, Guillain-Barré, doenças assim, seríssimas. Depois ele fez todos os exames, de eco, ressonância, todos os exames que você puder imaginar, até descartar tudo e chegar que ele teve uma crise de alergia grave. Ele está numa investigação de FPAS, que é uma alergia alimentar grave, com sintomas muito, muito fortes. E aí ela disse assim, faça. Ele tomou 60 ml, começou a gritar por mais. Mãe, né, minha gente? Mãe é mãe. E Mãe quem é já mãe. esteve em UTI... Até o tom do choro a gente conhece. Quem já esteve em UTI sabe que os leitos ficam ao redor. Quem nunca esteve não deseja estar, tá? Eu já precisei estar 2 vezes, com ele e com minha mãe, no Hospital do Messejana. Assim, não deseja, é horrível. E assim, rezo todos os dias por todas as pessoas que trabalham na UTI, né? Porque assim, eles estão com as preciosidades das nossas vidas nas mãos. É verdade. E quando a gente não pode estar, né? Quando a gente não pode estar. Muitas das vezes. Pediátricos dificilmente não pode, né? Mas adulto a gente não pode estar. Só quando já está no semi-intensivo. Aí o que acontece? Ela fica no meio, ela girou a cadeira e começou a rir. Ela disse, traz mais leite que esse menino tem fome. Até eu lembro disso, né? E ele tomou e ficou pedindo, ela disse, não, tenha calma, senão você vai começar a vomitar de novo. E eu olhei no relógio, estava perto de 8 horas. E aí ele estava sentadinho, a técnica estava olhando os sinais vitais e tinha uma vidraça, né? Só podia ficar um. E ele viu o Glauber ficar só pela vidraça, às vezes podia... Quando elas viam que eu não tinha mais condição de estar lá, elas trocavam. Ela dizia, a mãe que só chora e não dorme, porque eu não dormia. Eu passava a noite toda e, mãe, não quer descansar um pouco? Ela, não, quero não. E aí o que acontece? Quando ele viu o pai dele, aí ele soltou um beijo para a Glauber. Ah, meu Deus do céu, que até então ele não tinha falado nada. E eu disse, neném, tu soltou um beijo, solta um pra mamãe. Aí ele olhou assim, porque ele é abusado. Olha, ele é abusado. Ele é ignorante. Aí eu disse, não sei a quem ele puxa, assim, ignorante. Não sei de quem ele é filho, Não hein, sei. Viviane? Aí ele olhou e disse, não, só pra papai. Eita. A técnica me deixou só e saiu correndo. Sai, mãe, sai. O pai tá vindo. O pai tá vindo, deixa o pai vir. E aí ele começou a interagir. E aí o Paulo começou a melhorar. É tanto que depois eu comecei a cobrar, cadê a tomografia do meu filho? Cadê o seu? Eu quero ver como é que ele tá. Ele tá curado e eu também. Aí Glauber disse, aí o pessoal ligava e dizia assim, como é que Paulo tá? Porque ele dizia assim, como é que Paulo tá? Ruim? Viviane, muito ruim. Aí dizia, como é que Viviane? Tá voltando ao normal. Tá começando a resolver as coisas. Mas assim, depois, quando ele já estava para sair da UTI, aí tinha uns residentes na UTI, né? Espera um período que ele tá bom para estabilizar e sair. E depois que ele estava bem, aí tinha uns residentes lá, e aí ela dizia, esse daqui não sei o que, aí, dando diagnóstico. Aí apontou para esse aqui? Esse aqui eu não sei. A melhora dele, eu não sei explicar. Se vocês acreditarem em milagre, podemos dizer que ele é um milagre. Glória a Deus. E o Paulo, ele é um milagre, assim, em todos os sentidos. Assim, a gente consegue ver essa graça de Deus, esse abandono. E há muito tempo, no início da comunidade, né? Naquela dificuldade pessoal que a gente tem de discernimento. E aí, na época, o pessoal que estava comigo, dos primeiros, todo mundo, você é celibatário. E eu dizia, nem, você é celibatário, não. Aí, alguém me dizia, né? Viviane, você quer ser celibatária? E aí eu dizia assim, não. Ah, você só diz isso porque você tem namorado. Então, isso está dificultando. Está dificultando de você saber ou não se você quer ser celibatária. Eu dizia, não, eu só não vou ser, porque vocês estão dizendo também. E aí, só que depois eu fui rezar. E quando eu estava rezando, na missa, depois, tinha o quê, 17 anos, aí eu estava na missa e na hora que o padre levava o cálice, eu olhava e dizia assim, você não vai ser celibatário. E para você conquistar a santidade, você vai ser a partir de um filho, e é homem.
Eu disse, isso é coisa da minha cabeça. E aí, quando eu fui rezar, e o Senhor me confirmava isso a partir de palavras, né? E aí eu fiquei. Tanto que quando eu engravidei a primeira vez, é uma menina, na casa da minha sogra só tem homem, né? E minha mãe já pensava nas xuxinhas coloridas, nos laços, nas fitas. Situação ideal, isso. Pensamento já, né? E aí eu dizia, vai ser homem. De fato, né? Só que eu pensava que era o Pedro. E quando eu estava no hospital, uma irmã de comunidade falava comigo, Eridana, ela dizia assim, olha, Viviane, eu estava rezando. E na visualização, viu uma pessoa pregando e você chorava. E você estava lá assistindo. E o Senhor colocava no meu coração que o Paulo vai ficar bom. Ele vai caminhar. E a sua santidade, a sua missão, não é santidade, não é nem santidade, a sua missão é ser mãe dele. E a maternidade é que vai te levar à santidade. É isso mesmo. E assim, em todos os sentidos, até na questão pessoal. Quem caminha comigo há mais tempo, eu sou muito orgulhosa. Hoje, facilmente, você me vê chorar. Pedir ajuda. Por favor, me ajuda. Por favor, reze por mim. Volta aqui, né? Deus vai exatamente onde a gente precisa ser curado, né? Vai exatamente no mais difícil. Né? Para você, por exemplo, o orgulho. Isso. Aí Deus você não me via dizer, reze por mim. Não. E depois do Paulo, não tem nenhum pudor. Ele vai já começa logo a chorar. Eu começo, por favor, minha gente, reze por mim. Deixa eu me ajoelhar aqui, coloque nas mãos. Eu tinha muito assim, sabe? Não que eu achasse errado quem fizesse. E quando eu cheguei com o Paulo, fui me confessar. Aí eu dizia, olha, padre, eu estou sendo infiel à minha missão. E estou por cima ainda, né? Aí eu disse, eu estou ensinando. Quando essa que ele foi por oxigênio, ficou muito ruim. Foi uma das vezes que ele ficou muito ruim, só perdeu para essa da UTI. E aí, para mim, foi horrível, né? E aí foram os dois, Pedro asfixiou. Foi assim, foi um filme de terror. E quando eu estava lá, aí eu dizia, olha, padre, a respeito da minha missão, ele disse, por que você está dizendo que não está vivendo sua missão? Porque eu estou sempre em hospitais, não sei o que. Ele disse, agora, eu pensei que o padre, outro padre ia ter pena de mim, né? Já coitado, tão sofrido isso. E agora, e o seu orgulho todinho? E sua raiva de Deus? Quem você pensa que é para estar com raiva de Deus? Você está jogando, você não está se confessando, você está jogando na cara de Deus, no sacramento, que não está nas coisas, porque ele deixa seus filhos adoecerem. E eu estava mesmo. Eu estava mesmo. Eu dizia assim, eu não estou lá porque tu não deixa. Então, para mim, foi conversão em todos os sentidos, sabe? Se eu não estou lá porque... Deus te quebra todinho, né? Isso. Eu não estou lá. Eu não estou lá porque tu não deixa. Porque se tu podes, então meu filho poderia não estar aí. Eu poderia estar lavando o banheiro da missão, mas eu não estou lá, porque eu estou no banheiro no hospital. E para mim, assim, ele dizia, porque você está cheio de orgulho, você acha que com seu filho no oxigênio e você lá, você não estava em missão? E eu precisei entender isso. Que sua missão era lá. Que a minha missão era essa, e amar isso. Porque também essa questão dessa revolta, de culpar. Dizer assim, Senhor, tu podes tudo. E não tinha essa humildade. É tanto que depois disso, minha palavra com Deus era, Senhor, por favor, muda a tua vontade. Mas faz é diferente. engraçado, assim, como tudo muda quando a gente entende qual é a nossa missão. Exato. Né? E qual é a via que Deus nos quer que nos santifique, né? Existem pessoas que precisam deixar grandes obras para se santificar, né? Como a gente tem vários casos de vários santos, mas existem aquelas pessoas que se santificaram na cozinha de casa, isso. Né? No hospital, na UTI. Sim. E isso, assim, até isso da gente ver grandes missões. O que são grandes missões, né? Porque a gente, preste atenção, eu precisei viver isso. A gente vai para uma pregação, né? Eu falo para as mães. Não que nós não possamos pregar, nossos filhos vão crescer. Nós estamos lá pregando. E quando estamos lá pregando, às vezes, o que eu não cumpri em casa, mais tarde meu filho vai precisar de uma oração de cura e libertação porque eu não estava lá na hora que ele precisou. Justamente. Porque eu não fui a mãe que estava lá. Então, é cura para mim e cura para ele. Nós temos a missão e aí, às vezes, nós temos a audácia de achar que somos nós que escolhemos a missão. Não, Deus nos escolhe na missão que Ele acha adequada. Engraçado que eu estava lendo justamente ontem, né? Eu partilhava contigo, né, Ramon? Sobre o Advento, a preparação para o Advento de Santo Afonso. E ele falava justamente isso, que viver as nossas cruzes que a gente escolhe é fácil. Entendeu? A gente tem que vivenciar as cruzes que não são escolha nossa. Isso. Certas penitências nós escolhemos viver ela,
né? Mas você não escolheu ter Paulo doente. Você não escolheu isso. Então, você tinha duas vias. Ou reclamar sempre, murmurar sempre, e não se entregar, se abandonar à graça de Deus, como você fez, e ver o que Deus esperava de você, né? Ou, até hoje, você poderia até ter perdido seu filho, por não ver a graça de Deus. Que, o movimento, né, Eu Sou Combatente veio depois, mas você já era forjada como uma mãe combatente, Começou né? assim, porque assim, na UTI, foi naquele quando o Geraldinho dizia assim, que era a gestação, Sim. que quando eu vim em dezembro, eu já tinha uma visão diferente. E esse período da UTI foi no ano anterior. E aí depois teve, aí a luta segue, meu irmão. Ó, Paulo tem um TPO, esse TPO de leite, agora a gente dia vai ter eu já estou dando as mãozinhas pra gente encerrar. eu acho que nós vamos ter que fazer Viviane parte 1, parte 2, parte 3. Mas só já para encerrando. Concluir, né? E como é que tá a família hoje? Isso, como é a realidade hoje? Isso. A luta segue, sabe? Sei. É pedir essa moção. Por exemplo, Paulo hoje, ele tinha um TPO dia 15, então ele já estava lá guardadinho para não adoecer, para fazer TPO? é um teste de provocação oral. Quem tem alergia alimentar não sai nos exames, só sabe quando ele ingere o alimento. E como ele pode ter aquelas mesmas reações da UTI, ele chega lá, coisa mais linda. A médica diz, olha, aqui está a UTI, aqui está um médico, aqui está um enfermeiro, para tudo que possa acontecer tem todo um amparo. Sim. E ele fica lá e o pessoal observando ele depois que ele ingere o alimento. E aí é o do leite, que é um dos principais alergenos, que ele tem reações graves. E aí quando o teste era dia 15, ele tem que estar sadio, ele tinha um em março, estava gripado. Aí Paulo está melhorando da gripe, uma tosse, eu trouxe, aí ele está com otite. 15 dias de antibiótico e no dia do TPO vai estar tomando antibiótico. E é isso, né? A batalha nunca acaba, como o fundador sempre diz, né? Só termina no céu. Isso. E aí a gente vai colecionando milagres, né? Colecionando milagres durante o percurso. Batalhas, né? Porque Deus vai nos moldando. Só para encerrar, foi engraçado, esses dias eu levei Pedro para a médica, e não sei o que ela me perguntou. Eu precisei fazer uma cirurgia de vesícula e eu ia retardar, né? Mãe operada, não sei o quê. Aí eu passei em frente à igreja, a igreja, esqueci, uma igreja de São Paulo, do Padre Marcelo, esqueci o nome da padroeira. E aí o que acontece? Nossa Senhora, eu olhei e disse, mãezinha, conduz tudo naquela hora, colocar no meu coração, faça a sua cirurgia logo. O médico não entendi nem como era que eu não estava internada, uma crise. E a médica disse, aí eu conversando com a pediatra, tu fez? Eu disse, fiz, mulher. Eu vinha passando e Nossa Senhora colocou isso no meu coração. E ela, ainda bem que tu fez. E ela, católica também, ela disse, que bom. Aí quando eu ia saindo com o Pedro, ele disse, mamãe, já pensou o que seria de nós se não fosse Nossa Senhora, hein? Aí eu, meu filho, eu não sei explicar. Seria um grande problema. Então, eles vão filtrando essas vitórias. Não somente as batalhas, mas vão filtrando esse poder e essa graça de Deus nas nossas vidas. Enxergando, percebendo não a dificuldade, mas enxergando a graça. A graça. Então, essa é a parte positiva, que mesmo que as batalhas venham, mas que eles vão sendo forjados nessa certeza que Deus tudo pode, que Ele está sempre conosco. Que Nossa Senhora... Isso que seria de nós, mamãe, se não fosse Nossa Senhora? Esse meu filho? Eu não sei. Né? A melhor forma de encerrar hoje é isso, né? O que seria de nós sem Nossa Senhora, né? Sem a graça de Deus, sem os milagres. Exatamente. Né? Para vocês verem, né? Foi maravilhoso. Até chorar, chorei. Mãe não aguenta ver uma história de mãe. Quando eu vejo Luíra chorando é porque a coisa é séria. Porque... aqui também é dura na queda pra chorar. Não, eu sou mole, eu choro rápido hoje. Mas é pra isso, né? A gente sempre fala, né? Esse programa é para levar um pouco do dia a dia para casa das outras pessoas. Porque, né, às vezes a gente reclama tanto, né? Aí vem uma pessoa e traz um testemunho desse. Eu sempre falo para Hugo, né? Quando meus meninos ficam acordando de madrugada, eu procuro, ao máximo, não murmurar. Aí uma das coisas que eu sempre penso, tem mãe agora que está na UTI com o filho. Tem mãe agora que está sofrendo com o filho, justamente. Doida que ele chora. Que ele esteja correndo, né? E a gente, às vezes, né, fica reclamando por coisa pequena. Então, é sempre bom a gente vivenciar o testemunho das outras pessoas para ver como as nossas dores, os nossos problemas se tornam pequenos perto de outras pessoas, né? Muda a dimensão da dor. Justamente. Dormir pouco é ruim? É. Mas não dormir porque o filho está na UTI é imensurável. Ali na UTI, né? E interessante, Deus me dava muita emoção quando o Viviane falava de que muitas mães precisam ouvir esse testemunho. Justamente. Então,
Você que está nos ouvindo, compartilha para aquela mãe que está vivendo uma realidade, né, a sua com um oração filho pode doente, mudar a realidade. para experimentar mesmo ver esse testemunho e fortalecer sua fé. Outro dia, uma irmã dizia assim, e o que é que tu acha? Eu disse, olha, eu acho isso, mas a verdadeira emoção Deus dá ao seu coração. Agora, você quem terá o discernimento, porque você é a mãe dela. É a mãe, justamente. André vai nos expulsar, viu? Então, que vocês fiquem, né, com esse testemunho hoje, né? Principalmente as mães, mas os pais também, nós colheram muita graça, né? Para que vocês fortaleçam sua fé, saibam do poder da oração, né? Dos irmãos, né? E o poder da oração da mãe. E como o poder da oração pode mudar. Pode sim. Temos certeza disso, né? Então, muito obrigada, Viviane, por foi um prazer. seu testemunho. Andréa não vai mais querer que você venha aqui. Não quero mais, gente. Vamos marcar a segunda parte. Eu estou sendo expulsa. Ficaram, né, prudentes desde o início. Luíra e Viviane, eu me comportei eu já aqui, questão da minha. Né? Então, me 21, santa noite, né? Como o Hugo já disse, compartilhem o máximo que vocês puderem. Né? Levem essa graça, esse testemunho para outras pessoas que precisam conhecer. Né? Porque o que seria de nós sem Nossa Senhora? Essa é a frase. Foi maravilhoso. Santa noite, Deus abençoe.